Ela falou palestrante, eu nunca fui palestrante. Eu sou palestrante com tanto esforço, e força de vontade e Deus na minha vida. Sabe por quê? Eu sempre fui muito tímida, muito retraída, eu ficava sentada. E logo quando nós casamos, no começo, começamos esse ministério, meu esposo falou assim, quando você sentir a vontade, você fala, né? Fala alguma coisa. Sabe o que eu falava para ele? Ele falava, não. A Bíblia diz, acho que é o apóstolo Paulo que falou, que Deus fez uns para falarem, outros para ficarem sentados. E eu sou essa de ficar sentada, e eu me acomodava. Mas aí quando o pastor falou para eu falar, eu falei, ainda falei para ele assim, pastor, acho que não, né? Vamos combinar todo mundo num lugar só. Ele falou, não, nós queremos a sua participação. Eu orei muito a Deus, e Deus acho que me dirigiu porque eu quero falar hoje. Amém. A família, gente, tem sido muito bombardeada, vocês sabem, todo mundo sabe. Todos nós temos na nossa família pessoas que se separaram, que se divorciaram, ou que vivem brigando, é ou não é? E a gente fica tentando apagar fogo aqui, apagar fogo ali, mas como Satanás tem atacado a família? A família é uma instituição de Deus, Deus que instituiu a família, e Satanás procura destruir, é ou não é? Ele quer destruir, porque ele destruindo, ele destrói até a Deus, né? Hoje na nossa fala, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns exemplos bíblicos de família, tá? E vamos tirar lições daí. Mas antes eu quero colocar uma coisa aqui aqui para vocês olharem, porque nós tivemos um seminário a semana passada, e nesse seminário fizemos uma pesquisa com os homens e com as mulheres. As mulheres punham tudo que elas no papelzinho, sem nome de ninguém, puseram numa caixa, e os homens puseram em outra caixa. E aí eu fui como advogada das mulheres falando com os homens, o que elas queriam que eles mudassem, o que assim perturbava na vida delas, o que os homens faziam que perturbava. E a mesma coisa meu esposo foi falar com as mulheres, o que os homens reclamaram. E aí, nós vamos ver aqui, interferências na família, foi o que eles colocaram, tá? Interferência. A TV de um modo geral. Para os homens, futebol, ou assistindo ou jogando. Porque elas reclamaram muito, as mulheres, que os homens não dão atenção à família. E as mulheres a mesma coisa. Que interessante, que a família tem sido deixada de lado, assim, o convívio familiar, a atenção para a família. TV, esportes de um modo geral, internet. Eu vou falar um pouquinho depois pela internet, né? O que a internet tem feito na nossa família. Segundo, amigas e amigos. Isso é interferência. Quando a pessoa não se dá bem com o seu casamento, na sua família, as mulheres, principalmente as mulheres. Por que as mulheres? Porque as mulheres necessitam desabafar, necessitam de carinho, de alguém que ouça. É ou não é? Necessitam muito disso. Como ela não tem no marido, ela tem muitas amigas íntimas. E isso muitas vezes prejudica a família. Vocês já viram dizer, muitas mulheres que saem, hoje é noite das amigas, vamos lá. Hoje nós vamos viajar só as amigas. Olha, eu vou falar de mim aqui, eu não acho graça viajar só com as minhas amigas, né? Eu nem tenho muitas amigas, mas eu gosto muito de viajar com meu esposo. Mas esse é um como é que fala? É uma coisa que demonstra, né? Trabalho excessivo ou negligente. Eu sei que aqui muita gente trabalha excessivamente, né? Já morei aqui, eu sei como é que é. Mas isso está destruindo as famílias. Às vezes a gente trabalha excessivamente, nem é tanto porque, sabe, dinheiro. É porque a gente tem essa ganância, eu quero comprar isso, quero comprar aquilo, eu quero juntar para ir para o Brasil, eu quero fazer não sei o quê. É ou não é? Acho que eu estou falando muito depressa, né? Preciso falar um pouquinho mais devagar. Eu falo a 100 por hora, eu tenho esse problema. Então, trabalho ou negligente, tem gente que não gosta de trabalhar. E eu conheço pessoas que moraram aqui, homens, que falaram pra gente, eu não suporto trabalhar. E a esposa, casa, limpando, fazendo tudo que aparecia, porque ela sustentava. Eles foram para o Brasil e ele continua sem trabalhar. Eu não sei como que isso acontece, né? O trabalho é uma bênção. Deus deu para nós. Eu gosto de trabalhar. Não trabalho mais fora, mas eu sempre arrumo coisas para fazer. Porque eu não consigo ficar parada, né? O trabalho é uma bênção. E o uso do celular. O uso do celular foi o que mais falaram. Nós vamos falar um pouquinho depois, tá bom? Então vamos agora para um exemplo bíblico, né? Pode tirar isso, muito obrigada. Vamos abrir a Bíblia em 2 Reis. Deixa eu achar minha Bíblia aqui. 2 Reis 4. Depois nós vamos ler o 2 Reis. É o capítulo inteiro, mas nós não vamos ler inteiro, tá? Porque é impossível ler tudo, né? 2 Reis 4. Depois a gente vai ler. Aqui tem a história, a partir do versículo... Deixa
eu achar aqui. A partir do versículo 8, mas nós não vamos ler agora, tá? A partir do versículo 8 tem a história da mulher sunamita. Vocês conhecem a história, não conhecem? Aquela que ficava em Sunem, ela e o esposo, e Eliseu, o profeta, sempre passava por lá. Era caminho dele, Eliseu e o servo dele, Geazi. Quando eles passavam por lá, a esposa, a sunamita, engraçado que a Bíblia não fala nem o nome dela, nem o nome do esposo, é a mulher sunamita. Mas ela fez uma coisa muito boa, importante. Ela falou para o esposo: vamos convidar o profeta, que é um homem de Deus, para ficar na nossa casa. Ela dava alimentos para ele, dava um lugar para ele descansar, para depois ele continuar a viagem. Um dia ela teve uma ideia, falou para o esposo: vamos construir um quarto. Vocês sabem a história, não sabem? Vamos construir um quarto para ele ficar aqui. E eles construíram, o marido aceitou. Aí, vocês sabem a história? O que aconteceu com ela? Ele falou para o Geazi: Geazi, o que a gente pode fazer para essa senhora que é tão boa, tão querida com a gente? Geazi falou: olha, ela não tem filhos. Então Eliseu falou: vamos orar e Deus vai dar um filho para ela. E falou para ela: olha, você daqui a 1 ano você vai ter um filho. Ela falou: ai, não brinca comigo, não é verdade? Você vai ter um filho. E teve o filho, o menino cresceu, e um dia, vamos ler o versículo 18. Vamos começar no 18 até o 37. Vamos ler um pouquinho aqui, que temos muitas lições para tirar daqui. Versículo 18. Eu estou lendo a tradução. Mudou a tradução aqui, deixa eu mudar. A NAA, Nova Almeida Atualizada, tá? No verso 18, diz o seguinte. Aqui. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse a seu pai: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O que o pai disse? Para um servo: leve para sua mãe. Vamos parar aqui um pouquinho já. Engraçado, né? O pai não sabia o que fazer com o menino. Eu sempre penso isso, né? Como é que o pai não sabe fazer com o filho? Leve para sua mãe. O servo levou para a mãe. E a Bíblia diz, no verso 20, ele o tomou e levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Que coisa! Que mãe que fazia isso? O seu filho morreu no seu colo. Você pega o filho, vai lá, coloca na cama do profeta, fecha a porta e sai. Não chora, não grita, não fala com o marido, não se desespera. Ela tinha certeza que aquele filho era um presente de Deus. Ela não se desesperou. Ela pôs lá e daí chamou o marido. Chamou, aí você pensa, agora vai contar tudo para o marido, né? Não. Ela falou: mande-me um dos servos, uma das jumentas, eu preciso ir depressa falar com o homem de Deus. E voltar, eu vou voltar, vou falar e vou voltar. Ela garantiu que ia voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa, da lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não faz mal. Outra tradução diz assim: tá tudo bem. Falou: hoje não é dia de, sei lá, não importa, eu vou. Eu acho interessante que o marido não perguntou o que ela ia fazer. Por que ela estava com aquela pressa? Por que ela tinha que ir no meio daquele dia? Porque ele morreu meio-dia, era mais ou menos meio-dia, né? Por que ela está com tanta pressa? Não perguntou. Ele conhecia a esposa que ele tinha, que era uma esposa dedicada a Deus. Não perguntou. E ela não falou nada, não contou para ele. Como que pode não ter contado? Às vezes a gente tem que se calar. Sabe, nós mulheres, nós reclamamos muito. Tudo a gente faz uma coisa muito grave. Coisas pequenas a gente fala demais, né? Nós vamos falar de coisa de homens, coisa de mulheres. Vai ter para todo mundo. Então, ela mandou preparar a jumenta e disse para o seu servo: pegue as rédeas, versículo 24. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem disse a Geazi: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você? Com o seu marido e com o menino? Eu acho muito interessante essa pergunta. Ele falou: vai lá, Geazi, pergunta: vai tudo bem? O que ela respondeu? O que ela respondeu? Tudo bem. Tudo bem, vai tudo bem. Ia tudo bem? Não. Gente, não tem coisa pior do que isso. Tem coisa pior que isso? Ela falou: vai tudo bem. Ela não quis falar para o servo, né? Aí, quando ela chegou perto do homem de Deus, agarrou-se aos pés dele. É aqui que eu quero ficar o título do nosso sermão. O título é: não te deixarei. Ela abraçou os pés do profeta, abraçou e ficou ali
E Geazi tentou tirar, mas ela disse, Eliseu disse, deixe ela, o Senhor ainda não me revelou o que está acontecendo. Então a mulher disse, por acaso eu perdi algum filho? Não disse que não me enganasse? Daí Eliseu já entendeu. O profeta disse, sim, para o servo, Eliseu disse para Geazi, vai lá, cinja os seus lombos, pega o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não cumprimente, e se cumprimentar, você não responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse, tão certo como vive o Senhor e como você vive, eu não te deixarei. Que lindo isso. Ela abraçada, agarrada nos pés de Eliseu, falou, eu não te deixarei se não for comigo, não te deixarei. Aonde você escutou mais essa frase? Já lembra de Jacó? Lá no Val do Jaboque? Que ele estava lutando com o próprio Jesus. Ele falou, não te deixarei se não me abençoares. Essa frase é para a gente levar para casa. Eu não vou te deixarei, Senhor, enquanto o Senhor me abençoar. A mim, não importa o que meu marido vai fazer, não importa o que minha esposa vai fazer, eu quero ser abençoado. Se eu for abençoada, Deus vai me abençoar e eu vou ser outra pessoa. Eu vou ser uma luz no meu lar, eu vou ser uma influência positiva. Então Eliseu se levantou, foi com ela, e Geazi mesmo assim foi na frente e botou o bordão, colocou no rosto do menino, nada. Ele voltou e falou, nem se mexeu, continua dormindo. Ele falou, o menino não acordou, falou para Eliseu. Aí no 32 diz, quando o profeta chegou a casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Subiu a cama, e vocês sabem, deitou sobre o menino 2 vezes, andou, até que o menino ressuscitou. Espirrou 7 vezes e ressuscitou. Quando ele ressuscitou, no versículo 36, Eliseu chamou Geazi e disse, chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse, pega o seu filho. Gente, eu sou mãe. Vamos supor, meu filho morreu. O Eliseu fala, pega seu filho. O que eu faria? Sairia correndo e abraçaria aquele menino e pegaria. Ela não é. Mas ela não fez isso. Olha só, a gente não para para pensar nesses detalhes. Ele chamou e falou, pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu de novo. Prostrou-se em terra. Sabe para que ela se prostrou em terra? Para agradecer a Deus, de novo a vida do seu filho. Ela prostrou-se em terra, pegou o seu filho e saiu. Quanta lição nós podemos tirar aqui? Quanta lição. Mas nós temos outros exemplos. Essa mulher mostrou calma, confiança em Deus. Um exemplo, eu vou falar agora rapidinho sobre cada exemplo, senão a gente vai muito longe, né? 1 Samuel 25, 2 e 3 só. Primeiro livro de Samuel. 1 Samuel 25, 2 e 3. É sobre Abigail. Abigail era uma mulher rica. O marido dela era muito rico, riquíssimo. E Davi tinha pedido para o marido dela dar mantimento, dar comida para eles, que eles estavam sem comida, ele e os homens dele. Vamos ler o versículo 2. Havia um homem em Maom que tinha suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico. Tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. Ele estava tosqueando as suas ovelhas. O nome dele era Nabal. Isso aqui é o perfil do casal. Que coisa linda esse casal. Nabal era o nome dele. O dela era Abigail. Ela era inteligente e bonita. Nabal era grosseiro e mau em tudo que fazia. Lindo esse casal, né? Ela era bonita, inteligente. Ele era grosseiro, não fala que é feio, fala que era grosseiro e mau, né? Era mau, não sei se ele era feio. Então, muito obrigada. Então é o seguinte, olha que coisa. O que aconteceu? Nós sabemos da história? Davi pediu alimento, ele não deu, ele falou, quem é Davi? Não vou nem olhar. Sabe o que acontece? Ele falou, o Nabal falou, sabe o que acontece? Esses homens, eles são servos de alguém e aprontam um monte e fogem. Davi é um desses, não quer nem saber. Ele tratou muito mal a Davi, não atendeu Davi, não quis nem saber. E aí, os servos de Nabal perceberam que Davi ficou muito irado e que Davi ia exterminar com aquela família. Quem tomou as rédeas? Quem que foi cuidar? Abigail. Abigail falou, eu não vou deixar isso. Abigail correu. Vamos ler o versículo 18 e 19. Do mesmo capítulo. 25, 18 e 19. Estamos pulando porque não dá para a gente falar tudo de cada um, né?
18 e 19. Então Abigail pegou a toda a pressa. Olha que lanchinho básico que ela arrumou. Eu não sei como é que ela fez tudo tão depressa. Eu sei que ela tinha muito servo, mas olha, quando eu li a quantidade de coisas que essa mulher arrumou, com rapidez, ela pegou 200 pães. Lá não tinha padaria para comprar não, né? Tinha que fazer 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo, 100 caixas de passas, 200 pastas de figos, pôs tudo sobre os jumentos e disse aos seus servos: vão na minha frente que eu vou logo atrás. Tá. A continuação. Porém ela não contou nada a seu marido Nabal. Mais uma que não contou nada. Não é para você contar tudo, não. Coisa para apavorar ele, para deixar nervoso, não é para contar. Você pode estar aflita, para que você vai contar? Não é para contar, ela não contou nada. E ela foi correndo, tá. Daí, ela chegou para Davi, verso 23 e 24. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa ao jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinou-se até o chão, lançou-se aos seus pés. Quanta gente se lançando nos pés. Lançou-se aos pés dele e disse: meu Senhor, que a culpa caia sobre mim. Olha, quantos casamentos que por nada, ou a mulher ou o esposo, ou o esposo falam: esse casamento não dá mais, vamos cair fora, divorciar, não dá. Se tem uma pessoa que era para pedir divórcio, era Abigail, é ou não é? Ele só fazia coisa errada. Tanto é que Deus, depois disso, a Bíblia diz, Deus o matou. De tão ruim que ele era. Ela tinha tudo para falar. Deixa destruir meu marido, todo mundo, eu não estou nem aí. Ela falou que a culpa disso que ele fez recaia sobre mim. Nós casamos, somos uma só carne. E a gente não está nem aí se o outro erra. A culpa do outro pertence a nós também. Nós somos uma família. E ela fez tudo para salvar a família dela, tudo. Ela foi salvar a família. Por isso que ela fez isso. E ela foi lá e disse... Já lemos. Aí depois disso tudo, Davi recebeu todo aquele presente. E o esposo dela morreu logo em seguida. E a Bíblia diz, depois que passou o luto, Davi chamou-a de volta. Por que ele chamou? Para casar com ela. Davi tinha qualquer moça do lugar, qualquer moça linda, virgem, qualquer uma para casar. Mais uma que ele já tinha, né? Acho que uma ou duas. Os reis naquela época era assim acontecer. Mas ele não quis. Ele quis Abigail para casar-se com ela. 25, 32, 33 para terminar. 32 e 33. Diz o seguinte, antes dele chamá-la, né? Davi disse: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue. Bendita a tua prudência. Quão prudente nós estamos sendo. Quantos sábios nós estamos sendo. Mas, gente, isso não é fácil. Não é assim. De hoje em diante eu quero ser prudente. De hoje em diante eu quero ser sábia. Um clique, pronto, acontece. Não é assim. O que nós precisamos para ser assim? Precisamos de Deus na nossa vida. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Até agora falamos das mulheres, né? Vamos falar um pouquinho de Abraão. Abraão, ele demonstrou muito carinho e amor pela sua esposa. Gênesis 12, 10 a 14. Vamos pegar Gênesis 12, 10 a 14. 12, o 10. Abraão foi chamado por Deus para ir para a terra de Canaã. Ele foi, tá? Já estava lá. Assim que ele chegou, vocês sabem quantos anos tinha Abraão quando Deus falou para ele sair da terra dele? Alguém sabe? 75. Muito bem, 75, está na Bíblia. Ele tinha 75 anos. E Sara tinha quanto? Se ele tinha 75, quantos anos tinha Sara? 65. Porque quando nasceu Isaac, a Bíblia diz que Abraão tinha 100 e ela tinha 90. Então ela tinha 10 a menos. Ela tinha 65, foram para lá. Chegou lá, fome na terra, né? Rapidinho, vamos ler. O versículo 10. Havia fome naquela terra. Assim, Abraão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. É aqui que eu quero parar, né? Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que tratem bem por causa da sua causa e você conserve com vida. Abraão falou: eu sei que você é uma mulher muito bonita. Quantos anos ela tinha? 65, 66, né? Que eu tinha acabado de chegar ali. Mulher muito bonita com 65. Para Abraão, ela era muito bonita. Já pensou?
E isso faz bem para a mulher. Agora é para os homens o recado. Digam para a esposa o que vocês acham dela. Não importa que ela está envelhecendo, ela é muito bonita ainda para vocês. Diga, ela é muito... Mas ela não era só para ele, né? Porque o faraó do Egito também ficou encantado com ela. Ela era bonita mesmo, com 65 anos. Bom, você fala, naquela época vivia muito tempo, né? Tudo bem. Vamos continuar. Daí, ele falava sempre isso. Sabe, meu esposo atende muitos casais, né? E às vezes ele comenta uma coisinha comigo, sem falar quem é, eu fico sabendo alguns casinhos aqui ou dali. E ele uma vez falou para mim, sabe, um homem pedindo divórcio da mulher. Estavam para se divorciar, já estavam separados. E aí ele falou, mas escuta, o que aconteceu de grave com vocês? O que aconteceu? Ele falou, sabe o que é? Eu não sei. Essa mulher virou a cabeça e eu acho ela muito bonita, muito inteligente, eu gosto muito dela. Meu esposo perguntou, você já falou isso para ela? Ele falou, pastor, não precisa falar não, né? Não precisa falar. Olha, você pode pensar o quê? É porque o homem é mais racional. Ele pensa, eu vou ficar falando, vai, sei lá, vai ficar muito cheio de si. A mulher precisa ouvir. Uma mulher bem amada, ela vai ser uma mulher feliz. Ela não vai ficar criticando, não vai ficar falando muito, não vai ser ranzinza. Se ela for bem amada, você já tem certeza do seu amor por ela. E aí, o que aconteceu mais, né? Primeira vez no Egito, ele falou isso, ela tinha 65 anos. Nós não vamos ler tudo, porque é muita coisa para ler. Aconteceu segunda vez. 23 anos depois, mais ou menos, 23, 25, calculei mais ou menos, por quê? Os anjos vieram e prometeram um filho para Sara, certo? Sara e Abrão. Prometeram, antes do nascimento de Isaac. E daí, teve fome de novo na terra. Quando Isaac nasceu, eles tinham 90 e 100 anos, certo? Nós já sabemos essa data. Aí, os anjos foram embora e a Bíblia diz que deu fome na terra de novo. Só que, em vez de ir para o Egito, eles foram para uma cidadezinha no Negueb, que chama Gerar. Quando chegaram lá em Gerar, o rei era Abimeleque. Abimeleque falou, aí ele falou assim, olha, de novo, né? Ela ia fazer 90 anos. Ele falou assim, olha, você é muito bonita. De novo a Bíblia diz isso. Pode ler lá, tá? Você é muito bonita. E o Abimeleque vai querer você. Então, fala que você é minha irmã. Na verdade, eles eram irmãos, né? O pai de Abraão e Sara era o mesmo. Eram outras mães. Mas, a partir do momento que casaram, é muito mais importante o relacionamento matrimonial do que a de filho, né? Eles ficaram marido e mulher. E a mesma coisa aconteceu. E Abimeleque mandou trazer Sara de novo. Gente, com 90 anos, bonita. Agora eu vou contar uma experiência minha, tá? Meu esposo sempre fala que eu sou muito bonita. Eu olho no espelho, enxergo ruga aqui, ruga ali. Ele fala, mas você está muito bonita, você é muito bonita. E me abraça, me vejo, sou muito bonita. E eu falo, gente, eu estou me sentindo Sara. Logo eu vou fazer 90 anos, você continua me achando bonita? Eu sou igual a Sara. Não está certo esse negócio. E daí, mas ele achava ela bonita e falava para ela, você é muito bonita. Vai, fala essa mentirinha aí comigo. Ele amava tanto a Sara, tanto, e ela o respeitava. A Bíblia diz, essa nós vamos ler, tá? 1 Pedro 3,6. Procurem aí. 1 Pedro 3,6. É muito importante isso. 3,6. Já acharam? 3,6. É isso? É. Aí aqui diz antes, né? Estando cada um sujeito ao seu próprio marido. Aí depois vem. Foi o que fez Sara. Se sujeitou ao seu marido, né? Obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor. Eu falei, olha, tudo bem, você me acha bonita, mas eu ainda não estou te chamando de Senhor, não. Acho que eu preciso chamar de Senhor também. Porque Sara chamava Abraão de Senhor. Sabe por quê? Senhor, não é que ela não tinha intimidade com ele. É porque ela o respeitava. A Bíblia diz que ela o respeitava, chamando de Senhor. Então, quando a pessoa ama, é amada, ela respeita. Quantos casais que falam, me respeita, você não está me respeitando. Não dá para respeitar quem não demonstra amor para você. Abraão amava e ela respeitava. Que lindo, né? Eu quero colocar uma coisinha aqui para vocês verem. Pula esse segundo e passa para o outro para mim, o terceiro. Não sei. É esse mesmo. Pode pôr esse mesmo aí, que está aí. Aqui, sobre o celular. Eu tinha pulado essa parte. Como você trata o seu celular?
Trate sua esposa como você trata o seu celular. Toque nela constantemente. Olhe para ela, cuide dela para que ela não se machuque. Não a deixe sozinha. E quando estiver com ela, ignore tudo ao seu redor. Todo mundo faz isso com o celular, né? Faça com seu cônjuge. Exatamente isso. Dê mais atenção para o seu cônjuge. Voltando à história de Abraão. Abraão teve o filho Isaac, né? Nasceu Isaac, tudo bem. E quando ele foi oferecer Isaac, o que Abraão fez quando foi oferecer Isaac? Que Deus mandou ele oferecer, vocês se lembram? O que ele fez? Preparou tudo para o sacrifício e partiu de madrugada, bem cedo, a Bíblia diz. Ele não contou, a Bíblia diz isso, não contou nada para Sara. Mais um que não contou. Não pode contar coisas que vai deixar preocupado, não pode. Você pode contar, se entrega a Deus primeiro, depois você pode contar, mas não aquele desespero que a gente conta. Todo mundo sai correndo como se fosse o fim do mundo. Ele não contou, por vários motivos. O Espírito de Profecia fala que ele não contou, porque Sara provavelmente iria querer impedir. Ela era o único filho, ela amava demais. Abraão foi e obedeceu a Deus. Gênesis 26, 1. Vamos ler o que diz lá. Gênesis 26. Agora é Isaac, tá? Casou com Rebeca, nós estamos pulando toda essa parte. Casou com Rebeca, estava na mesma terra que Abraão morava, ali, Canaã. Sobreveio fome, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Sobreveio fome quando Isaac morava lá. Sobreveio fome. Então Isaac foi a Gerar, foi no mesmo lugar que Abraão foi. Encontrar-se com Abimeleque, rei de lá, rei dos filisteus. Continuava o mesmo rei. 40. Isaac casou com 40 anos, não era mais de 40 anos. O mesmo rei que Abraão tinha mentido, que Abraão falou que era irmã, e que Abimeleque pegou para a esposa dele, né? E teve aquele castigo de Deus, é o mesmo rei. Isaac nem para pensar um pouquinho, né? Seguiu o exemplo do pai, foi inventar a mesma história. Só que Abraão, pelo menos, era meio irmão. Isaac não era. Isaac era primo de Rebeca, nem irmão era. Então, olha, sobreveio fome. Então Isaac foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque. O Senhor apareceu Isaac, tá, isso aí vamos pular. Eu quero ler agora o versículo 6 e 7. 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito da sua mulher, ele disse, é minha irmã. Ele tinha medo de dizer a minha mulher, porque pensava assim, os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Ou mulherada bonita, né, naquela época. Rebeca, muito bonita. E mentiu de novo para o rei. Só que esse rei agora ficou ressabiado. Ele falou, eu não vou pegar essa mulher não, porque a outra já me deu tanto problema, eu não vou pegar essa. E a Bíblia diz que ele demorou lá e a Rebeca estava lá, sem ser tocada. Vamos pegar o versículo 8 e 9. Impressionante. Depois que Isaac havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Acariciar não é fazer carinho. Carícias é para quem é casado. Ele acariciava a sua mulher. Ele viu da janela. Muita gente fala, quando a gente fala de casamento antigo, da Bíblia, naquela época, vê o que aconteceu com Jacó. Recebeu uma esposa enganada à noite, né? Porque, lembra que ele foi enganado por Labão? Recebeu uma esposa que era tudo no escuro, ninguém via a cara, ninguém sabia como é que era. Não era todo carinho no escuro, tá? Porque Abimeleque olhou da janela da casa dele e viu Isaac acariciando a sua esposa. Ele falou, ainda bem que eu não peguei essa, né? Porque ela é a esposa dele, não é irmã nada, é a esposa. Aí chamou e falou, é evidente que ela é sua mulher. Por que você disse que ela é sua irmã? Então, vocês veem como é que é. O exemplo dos pais para os filhos. Nós vamos falar um pouquinho só sobre os filhos daqui a pouco. Exemplo dos pais. O pai mentiu. Isaac estava lá quando ele mentiu? Isaac estava lá quando ele mentiu? Para o Abimeleque? Não, Isaac não era nascido. Como é que Isaac soube falar isso? Como? Contaram para ele escutava. Uma pessoa contava os casos, né? Contavam. Ele usou a mesma coisa. Então, quando o filho vê o pai mentindo, ele vai ter propensão para mentir.
Meu pai fala, minha mãe fala, não fala que eu não estou em casa. Então ele vai mentir para várias coisas, foi ensinado. Mais um exemplinho, que é bem pequenininho. Eucana era mulher de quem? Era homem, marido de quem? De Ana. Ana não tinha filho, vocês sabem a história. Estava chorando, não queria comer, a Bíblia diz, não queria comer. De tão triste que ela estava. O que Eucana falou para ela? Por que você está chorando? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Qual marido aqui pode dizer isso? O que um filho faz para a mulher, para a mãe? O que ele faz? O que um filho faz normalmente? Agrada, né? O filho fica pendurado na mãe. A mãe é tudo para o filho. Então, que você seja melhor do que 10 filhos para sua esposa. 10 filhos, é bastante, mas é uma coisa muito boa. É de Deus, né? Ser melhor que 10 filhos. Então, eu vou contar uma coisa para vocês. O que importa para o outro é carinho. É você falar que ama. Elogiar, principalmente o homem para a mulher. Porque o homem não é naturalmente feito a isso. O homem é mais racional, ele não fala muito essas coisas. Ele fala o que precisa, né? Então, fale para a mulher isso é precisa. Você vai evitar dinheiro, vai salvar dinheiro porque não vai precisar de terapia. Se você for um bom marido para ela, um bom amigo dela. Eu vou contar uma experiênciazinha aqui minha. Meu esposo um dia falou sobre carinho, tá? Eu fui criada num lar assim, minha mãe era muito seca, não dava muito beijo, acho que não me lembro da minha mãe estar me beijando, só na despedida assim. E ele falou assim pra mim, meu esposo, ele me beijava muito, me beija muito. E ele falou assim pra mim, sabe o que eu pensei? Eu beijo muito mais você do que você me beija, você não me beija. Eu falei, nossa, tô ruim mesmo. Aí eu pensei, fui dormir um dia, fui pensando, falei, é verdade. Eu sou aquela pessoa que meu amor é demonstrado em coisas, sabe? Eu faço muitas coisas, mas eu não sou assim de fazer muito carinho, naturalmente. Tem que me esforçar, né? Aí eu pensei, fui dormir, eu vou mudar. No dia seguinte, eu acordei, ele tinha levantado, estava do outro lado da cama, né? Quando levantou, eu dei a volta. A gente morava aqui em Merlin, faz um tempinho já. Aí eu cheguei, lasquei um beijo nele e falei assim, bom dia, meu amor. Ele falou assim, hoje é dia dos pais? Ele se assustou demais. E eu fiquei mais assustada ainda. Quer dizer que eu só beijo no dia dos pais em datas especiais? Eu estava feia a minha vida mesmo, né? E de lá para cá eu tenho me esforçado, sabe? Porque a nossa vida é curta demais. A gente tem que demonstrar carinho, ser mais carinhoso um com o outro. Foi Deus que instituiu isso, não é inventado. Nós não damos carinho e ficamos vendo coisas que não trazem nada para o nosso lar. Acariciar mais o outro, ser carinho com os filhos, bastante com os filhos. Uma criança que não é beijada pequena, é o meu caso. Dá carinho. E outra coisa é ver carinho nos pais. Tem casais que procuram a gente, que meu esposo atende, que a gente conversa, que falam assim, eu não consigo porque eu nunca vi, né? Não desenvolvi isso. Isso falta, e daí acontece tanto caso que acontece na nossa vida, né? E os casais que têm problema normalmente falam, eu nunca vi meu pai dar um beijo na minha mãe. Nunca vi. Beijo escondido, como se o beijo fosse uma coisa muito feia. Porque a gente ouve tanta coisa ruim, tanta coisa pervertida do sexo, que fica uma coisa feia para nós. Então não pode nem beijar um beijo na frente dos filhos. Os filhos sabem que existe, mas acho que esses aí não acontece nada. Bom, então, Davi, o último personagem que nós vamos ver. Davi, 2 Samuel 11, 1 e 2 só. 2 Samuel 11, 1 e 2. Vamos ver aqui. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair à guerra, Davi enviou Joabe e seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade. Mas Davi ficou em Jerusalém. Todo mundo foi para a guerra, ele não foi. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito, ele estava dormindo de tarde, e andava passeando no terraço do palácio real. Dali ele viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Bom, é depois a história, né? O que aconteceu com Davi? Ele já tinha uma esposa quando ele estava dormindo naquela hora? Tinha esposa ou não tinha? Tinha. Não sei se é uma só, ele tinha esposa ali. Por que ele não estava com alguém? Estava sozinho dormindo? Levantou, foi olhar no terraço.
Satanás abriu um terraço na nossa casa. Todas as casas têm um terraço. E a gente fica olhando. O que tem nesse terraço? Pornografia, vídeos, mulheres bonitas que são feitas e fakes. São fakes feitas. São feitas fakes. Elas não são aquilo. Põe plástico em tudo que é jeito, põe coisa, tira coisa. E você olha aquilo. As mulheres também têm olhado no terraço, mas os homens olham mais. Porque o homem, Deus fez ele atrair pelo sexo, pelo olhar. E Davi ficou olhando. E vocês sabem o que aconteceu. O pecado que ele entrou e acabou com a vida dele. Acabou. Matou Urias, os filhos dele todos se prostituíram. Foi um desastre na família dele, né? Ele estava no terraço. Então, ele foi no terraço para enxergar melhor. E a gente quer enxergar coisas melhores. Ele tinha mulheres bonitas. As mais bonitas eram do rei. Mas ele foi olhar tentando achar uma coisa melhor. Então, quando você olha uma pessoa que você não conhece, você olha só a aparência, você não conhece a personalidade, não conhece quem ela é. E muitos casos que minha esposa atendeu um casal que ele estava, um homem, ele falou que ele estava no quarto casamento. Ele falou, pastor, se eu tivesse ouvido isso aqui, tudo que está falando agora, me ensinado, a primeira era mais fácil. Porque foi na segunda, na terceira, na quarta, todas tinham defeito. Defeito todos nós temos. Quem não tem defeito aqui? Todos temos defeitos. Então, você vai procurar uma coisa que não tem defeito? Não existe, né? Então, vamos pedir para Deus, para nós vencermos os vícios da internet, sabe? Eu recebi um recado no meu celular, assim. Eu gosto de fazer sudoku, sabe? Meu pecadinho aqui no celular. Sudoku eu gosto de fazer, tem outro de conta de matemática, eu gosto também. E aí eu falei, mas eu vejo muito raro, assim, quando eu estou à toa, quando eu estou esperando alguém, né? Eu olho um pouquinho. E aí eu recebi assim, você está usando mais de 2 horas do seu celular por dia. Eu falei, o quê? Me assustei, falei, eu estou longe demais? Mas daí eu lembrei que eu leio a Bíblia no celular, eu leio Espírito de Profecia no celular, falei, agora então, eu leio Estudo a Lição no celular. Falei, então melhor, né? Não estava fazendo tanto joguinho. Mas é uma coisa que atrai a gente, é ou não é? Atrai, é gostoso. Crianças então. Gente, é uma coisa, né? Muito, muito, muito perigoso para os filhos. Vamos falar um pouquinho de filhos. Como que eu vou mostrar o meu exemplo? Mostrar que eu tenho Deus na minha vida para o meu filho. Como? Eu estava um dia desse na loja, semana passada, e eu fiquei uns 20 minutos lá dentro, olhando, procurando coisa, olhando uma coisa, olhando outra. E tinha uma mãe com uma menininha de uns 4, eu acho que uns 3, 4 anos. Uma loirinha, coisa mais linda, mas gritava com a mãe. Não, você tem que me dar. E a mãe falou, não vou te dar, tá perto de mim. Aí a menina falou assim, tem que me dar. E começou a gritar, choro com grito, sabe? Assim, mas gritando muito alto. Aí a mãe falou, calma fulana, calma fulana. E ela continuava. A mãe pegou uma Hello Kitty desse tamanho, pôs no braço da menina, a menina jogou no chão e continuava gritando. Mas gritava. Eu não aguentei mais, né? Saí de perto, fui lá para outro lugar e continuava escutando os gritos pela loja inteira. Até que eu escutei os gritos da mãe. A mãe começou a gritar desesperadamente, porque não sabia o que fazer com a menina. O grito é uma confissão da fraqueza. Você não sabe mais o que fazer, você grita. Não gritem em casa. A voz de Deus, quando falou com Elias, era uma voz mansa e delicada. Era um sussurro, era uma voz, um sussurro, era uma vozinha calma. Deus não gosta de grito. Quando nós casamos, meu esposo falou, nós combinamos, nós nunca vamos gritar. Se estiver chateado com o outro, fica chateado. Depois a gente conversa. Mas não vamos gritar. E não vamos deixar nossos filhos gritarem. E lá em casa, quando eles gritavam um pouco, nessa casa ninguém grita. Mas você tem que mostrar o exemplo. Voz calma e sabedoria de Deus para educar o filho. Sabe o que você fala naquela hora? E Deus vai dar. Ler mais livros, né? Então, os filhos não poderão ver a Deus, não poderão ver Deus em seu pai. Não poderão ver a Deus como um pai, se não virem Deus no seu pai. Que a gente fala, Deus é um pai. Mas ele não pode ver a Deus como pai. Se o pai grita, se o pai briga, ele não vai ver, né? Então, como eu vou fazer isso? Para ter isso no lar? Se eu tiver Deus no meu lar, eu vou testemunhar para os meus filhos. Se um cônjuge não é cristão, você vai testemunhar para ele que você é uma pessoa de Deus. Vocês sabem. Comunhão em família. O que é comunhão? Para eu fazer tudo isso, que eu tenho Deus na minha vida, eu tenho que ter comunhão com Deus. Em família, o culto familiar. E a comunhão particular. O que mais pesa? A gente faz o culto familiar com as crianças, mas nós temos a comunhão, tá?
Eu vou contar para vocês a minha vida, minha história. Ó, eu via meu esposo, quando a gente casou, eu via meu esposo sempre lendo muito a Bíblia, fazendo oração, e eu falei, eu tenho que ler a Bíblia também bastante, né? Pegava a Bíblia de manhã, começava a ler, lia um pouquinho, aquele negócio de sabe ler não sei quantos capítulos no dia, começava a ler e começava a pensar em outra coisa, porque eu sou muito ansiosa, eu sou muito assim, faço 10 mil coisas ao mesmo tempo, falo rápido, tudo rápido. E eu falava assim, começava a ficar agoniada. Eu tenho que fazer isso, tenho que botar as crianças na escola, tenho que dar comida, tenho que fazer não sei o quê. E sabe o que eu pensava? Não adianta ler desse jeito. Eu não estou aproveitando, eu não estou meditando. Fechava a Bíblia, fazia meu serviço, falava, à tardezinha, quando terminar tudo, eu vou ler. Pergunto para vocês, eu lia? Que para tardezinha o quê? Você sempre tem coisa para fazer. E eu fui indo. Aí eu assisti um dia um sermão do pastor Bulhon. E aquilo mudou minha vida. Ele falou assim, primeiro eu via meu esposo orando, né? Eu falava assim, será que eu sou aquela passagem bíblica? Um vai ser levado, outro vai ser deixado? Eu não quero ficar. Eu tenho que correr atrás do prejuízo, eu preciso ler mais. E aí eu comecei. E o pastor Bulhon falou o seguinte, que ele ficou naquela época, tinha segunda época, né? Quem ficava de recuperação, sei lá, ele tinha que tirar 9,5 em geografia. Ele falou, passei em todas as matérias, mas geografia eu não suportava. E aí eu tinha que tirar 9,5. E ele falou, eu pus na minha cabeça que eu ia tirar 9,5. Eu decorei o livro inteirinho e eu tirei 9,5. Mas sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a gostar de geografia. Hoje em dia eu gosto de geografia, de tanto que eu li. E a Bíblia é a mesma coisa. A gente não você está cansado, trabalhou o dia inteiro, você chega em casa, que delícia. Chegou em casa, agora vou pôr a perna para cima e vou ler a Bíblia. Alguém pensa isso? Ninguém. Quem pensa isso? Vou relaxar, vou ler a Bíblia. Se relaxar, você vai ver televisão, isso é outra coisa. Ler a Bíblia, você não vai. Então, temos que colocar a Bíblia, a estudo da palavra de Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar. Se você tem que acordar 6 para o trabalho, acorda 15 para 6. 15 minutos só. Lê uns versículos, repete, até que você absorva aquilo. Aquilo faz parte de você. Você tira lições para a sua vida. Faça, pode fazer o teste. Você vai para o trabalho vai render mais. Você vai ficar mais feliz, vai ter mais calma. E aí, durante o dia, quando você conversa com Deus de manhã, durante o dia você começa a conversar com Ele por nada, por coisas. Eu já pedi coisas para Deus no trânsito, coisas assim que você fala, não, Senhor, eu queria encontrar isso, eu quero fazer aquilo. E Deus ouve. Você vai conversando com Jesus, porque você começou o dia com Ele. Esse é o primeiro segredo para nós, para termos um lar feliz. É lindo o hino que nós cantamos, faça do meu lar um lar de harmonia. Mas eu tenho que fazer minha parte. Deus não vai impor para a gente, eu vou fazer do seu lar de harmonia. Não vai, se eu não buscar, eu tenho que buscar, né? Então, orar a Deus e pedir, eu não te deixarei, Senhor, enquanto o Senhor me abençoar. Enquanto não me abençoar como mãe, para eu ter sabedoria para educar os meus filhos, enquanto não me abençoar como pai, enquanto não me abençoar no meu lar, eu não te deixarei. E para Deus ser a nossa vida. Olha, eu e meu esposo, a gente sempre conversa. Nós vamos fazer daqui 3 meses, nós vamos fazer 50 anos de casado. Quanta coisa nós mudamos. Quanta coisa Deus nos aperfeiçoou. Porque perfeito não tem ninguém. E Deus pode aperfeiçoar qualquer lar aqui. Eu sou muito diferente do meu esposo. Nós somos opostos. Mas a gente se dá tão bem, graças a Deus, de tanto que nós trabalhamos com isso. Trabalhamos conosco. No nosso interior, nós temos que trabalhar. Aonde erramos, melhorar e pedir para Deus, sabe? Olha, eu não te deixarei abraçar, não te deixarei enquanto o Senhor me abençoar. E daí, sabe, gente, nós vamos para o céu. Com um lar maravilhoso. E no céu nós não vamos mais abraçar o pé de Jesus e pedir não te deixarei. Porque Ele já não deixou. Nós já estamos com Ele. O que nós vamos fazer? Igual a mulher sunamita quando recebeu o filho. Nós vamos abraçar o pé dele, os pés de Jesus, lançar nossa coroa, abraçar e falar o quê? Muito obrigado pela nossa salvação. Que eu estou aqui. Eu não acredito que eu estou aqui. Que Deus nos abençoe, que nós possamos lutar, se apegar a Deus, comungar mais com Ele, para estarmos lá junto com o nosso esposo e nossa família.